Se encontra em Mateus 20, verso 21. Não, Mateus 20, verso 29, perdão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, dois cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E por que eles passaram a gritar? Porque eles conheciam Jesus e tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Que por onde Jesus passava, ele curava enfermos, ele tirava vidas de cativeiros espirituais. Então, pessoas, provavelmente, a notícia chegou até eles. E pessoas contou os testemunhos e eles tiveram a fé aumentada. E foi onde eles passaram, os dois, né, passaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Porque dentro do coração deles já existia a fé. Eles não estavam olhando por vista, embora, né, eles fossem cegos. Eu tô querendo dizer assim, no sentido que eles tinham fé. Eles não deu vazão para a incredulidade. Eles não deram audição para os dardos inflamados do maligno para trazer ali a incredulidade para o coração deles. Quer ver? Vamos ver a seguir. Verso 31. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem. Mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, observe que a multidão, influenciada pelo mal, estava tentando desmotivar aqueles dois cegos, para que eles duvidassem no coração deles, para que eles esmorecessem e deixassem de clamar a Jesus Cristo por misericórdia. Aí você deve estar se perguntando: e por que Deus permitiu essa situação? Por que Deus ele permite determinadas situações em nossa vida? Para gerar a super fé. Jesus, antes dele voltar para o céu para preparar morada para nós e deixar o Espírito Santo Consolador, por isso que o Espírito Santo ele é nosso amigo, por isso é importante nós darmos liberdade para ele, que é onde o Espírito Santo vai fortalecer o nosso emocional. Então, Deus permitiu para gerar super fé naqueles homens e para gerar super fé em nós. Quando as circunstâncias vêm nas nossas vidas, quando Deus permite pessoas se levantar contra nós, por exemplo, Paulo. O mal tentava armar laços contra Paulo, mas Paulo ele saía. Aí você está se perguntando: por quê? Porque ele decidiu viver no Espírito. Aonde está o Espírito, ali é a liberdade. Então eu imagino que aqueles homens, antes mesmo de ter ali um encontro pessoal com Jesus, eles o coração deles já era de Deus. Então eu imagino que eles estavam vivendo a partir de uma perspectiva espiritual. Não é, pela vista, pelos olhos naturais, mas por visão, por fé. Eles passaram a depender de Deus. Uma das características do reino que o Espírito Santo estava me falando essa tarde, para eu trazer essa ministração para vocês, que o Pai, ele quer que nós dependemos dele. Ele não quer que a gente saia deste lugar de dependência, perseverança e fé. Então, o Pai estava gerando isso no coração daqueles dois cegos e quer gerar no nosso coração, além de nos ensinar que é necessário as circunstâncias para que gere a super fé e para saber onde está o nosso coração. Se nós estamos olhando a partir dos olhos naturais, se nós estamos dando audiência para os dardos inflamados do maligno, para nos desmotivar, para nos deixar desanimado, mediante aquilo que ele tem colocado no nosso coração. Muitas das vezes a gente lança a semente e a gente já quer o fruto de imediato, mas não é assim. O Pai, ele vai nos ensinar que nós lança a semente, a gente rega, ou seja, a gente toma uma ação. E Deus, ele vai reagir mediante a nossa ação. E vai fazer, né, florescer aquilo que ele colocou no seu coração. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, eu não sei para quem que Deus está falando isso, mas se Deus colocou algo no seu coração, para você fazer, comece a fazer. Lance a semente, regue, ou seja, faça a sua parte. Tome uma ação. E o resto, Deus vai fazer, Deus vai reagir, Deus vai dar o crescimento. Não despreze os pequenos começos. Então, dando seguimento aqui, Deus
estava gerando essa super fé naqueles homens e quer gerar no nosso coração também a super fé, para a gente não olhar a circunstância, para a gente entender que tudo faz parte do propósito, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Você percebe que na palavra de Deus tem vários exemplos. José, por exemplo, quando o mal achou que era o fim de José, na verdade, ele estava contribuindo para o propósito. Deus permitiu para que José fosse forjado e gerasse o governo no coração dele, ou seja, para que ele governasse as emoções dele, para que ele não fosse um homem almático, para ele liberar perdão, para ele ser curado nas emoções por conta da injustiça que ele passou, do abandono, da humilhação. E para aprender também a ser dependente de Deus. Então, o Pai quer gerar esse coração em nós, de depender dele, de perseverar na fé. Aí você está se perguntando, tá, mas e como que eu vou ter essa perseverança para que eu tenha a minha fé aumentada? A palavra de Deus é uma vida diária com Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, é menos da nossa carne e mais do nosso espírito, ou seja, do novo homem glorificado. E é onde o Pai vai nos enchendo de fé, de perseverança, e vai nos ensinar a depender dele, e vai abrir os nossos olhos espirituais para entender que as circunstâncias é necessário acontecer para que nós sejamos forjados e para gerar maturidade em nós, para que nós não venhamos ser governados por emoções. O Pai quer nos ensinar que nós não temos que ser governados por emoções. Nós temos que ser governados por Ele. Ele que tem que ter o governo da nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo me ministrou essa manhã que antes de Deus nos dar qualquer coisa, Ele primeiro vai tirar do seu coração. Porque as coisas não têm que ter o nosso coração. Porque aonde está o coração nosso, se for, por exemplo, nas coisas deste mundo, o mal vai ter influência. Agora, se for para as coisas de Deus, o mal não vai ter poder sobre o nosso coração. Então, antes de Deus nos dar qualquer coisa que, por exemplo, Ele tem colocado no seu coração, primeiro Ele vai tirar isso do seu coração. Ele vai tirar aquela ânsia, aquela ansiedade, para que o mal não tenha domínio sobre as suas emoções, para que ele não venha te influenciar, para você não ficar desesperado e não viver o presente, não confiar e não passar pelo processo. Porque é necessário a gente passar pelo processo para ele nos amadurecer como a semente. A semente, ela passa pelo processo. A gente planta, né, a semente, vai regando e ela vai, né, crescendo para baixo. Ela cresce, as raízes que crescem, ou seja, ela cresce em fortalecimento. Ela, como que eu posso dizer, cria forças, né, para subir para cima. Não é diferente com nós, seres humanos. Você vê que o Pai, ele fala conosco através da natureza, através das circunstâncias, que é necessário a gente passar por circunstâncias, mas o que o Pai quer nos ensinar? Para quem você tem dado o seu ouvido? Você tem dado audiência para as vozes do maligno que tem usado pessoas para te desmotivar? Ou você tem dado audiência para dardos inflamados que o mal ele coloca no seu coração? Ah, não, desiste, você não vai conseguir. Não grita, não continue clamando por misericórdia, como aqueles homens cegos, né? Tava clamando por misericórdia. Então, o maligno ele vai fazer de tudo para abater a sua fé, para você desistir de orar. O inimigo vai falar assim: pra que você tá orando? Você tá vendo? Não tá acontecendo. Não tá tendo resultado. É isso que o inimigo vai fazer. Ele vai jogar esse dardo inflamado na sua mente, para que você venha desistir de ter uma vida diária com Deus. Ou seja, para que você pare de perseverar, para que você não seja dependente de Deus. Mas o Pai, ele quer que a gente dependa dele, ele quer que a gente permaneça no lugar aonde ele nos colocou, ou seja, em espírito de oração. Ou seja, que nós venhamos nos vestir daquilo que o Pai nos chamou para nos vestir, que é ser reis e sacerdotes, ser intercessores, porque é através da intercessão que nós vamos trazer do espiritual para o físico. Então, observe que quando aqueles homens estavam falando para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, eles estavam orando. É uma oração. Então, a primeira coisa que o mal vai fazer é tentar te desmotivar
para que você venha sair deste lugar de dependência. Mas o Pai, ele quer que você seja dependente dele, para que você venha perseverar. E você dependendo dele, ele vai gerar perseverança e a super fé em você, mediante a circunstância que ele está colocando no seu caminho. Porque nós não estamos livres de passar aflição, de passarmos angústia, mas Jesus, ele falou, tem de bom ânimo. E como a gente vai conseguir esse bom ânimo? Quando a gente tem uma vida diária com o Pai. Aí ele vai fortalecer a nossa fé e vai nos dar esse bom ânimo para perseverar na oração. Porque a primeira coisa que o inimigo vai lançar na sua mente é para você desistir da oração, porque você não vai conseguir, porque não tá dando certo, porque o mal, olha só, olha o que esse está me falando. O mal, ele vai lançar dardo na sua mente para você pensar que as coisas, elas têm que acontecer imediatamente. Mas não é assim. Porque se acontecer imediatamente aquilo que o Pai tem colocado no seu coração, o milagre que você espera, talvez no meio do caminho, o plano, o propósito vai ser abortado. Porque talvez você não está maduro o suficiente. Então, o Pai vai permitir a gente passar pelo processo para nos amadurecer, para criar raízes fortes, para Ele nos impulsionar mediante aquilo que ele tem reservado para você. E não foi diferente com aqueles homens. Aqueles homens continuou clamando, continuou orando, continuou perseverando. E eles não deram ouvido às vozes do maligno que influenciou aquela multidão. Eles não deram vazão, porque eles já sabiam quem Jesus era e eles decidiram crer e manter essa dependência em Deus, essa perseverança e essa fé. Então, dando seguimento. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos dele. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Uau, glória a Deus. Então, observe que eles dependeram de Deus, perseveraram. O Pai gerou a super fé mediante a perseguição, mediante aqueles dardos inflamados. E por Deus, né, ter permitido aquela situação, gerou a super fé e eles alcançaram um milagre. E aí o Pai ouviu a oração deles e tocou no filho dele. E o filho dele, né, Jesus falou assim: o que queres que eu faça? E é isso que o Pai vai fazer para você também, na sua vida. Mediante a circunstância que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas o Pai sabe. O Pai está falando para você hoje: persevere, seja dependente de mim, persevere na oração, para que seja gerado no seu coração a super fé. E se você perseverar e não dar audiência para o maligno, porque o maligno vai jogar laço e dardos na sua mente, para você desistir de orar. A primeira coisa que o maligno vai tentar é fazer com que a sua fé seja esmurecida, tirando de você a dependência de Deus, que é a oração. Quando nós oramos, nós estamos dependendo do Pai, nós não estamos confiando na força do nosso braço. E aí, se você permanece mediante as perseguições, porque olha bem, quando o mal ele se levanta, quando você começa a se posicionar na presença do Senhor, quando você começa a orar, quando você começa a ter uma vida diária com o Pai, o mal ele vai se levantar para que você desanime, ele vai começar a jogar dardos, ele vai começar a levantar contra você, para você desistir. Mas hoje o Pai tá falando para você, se o mal tá se levantando é porque eu estou ouvindo, é porque eu estou ouvindo a sua oração e o favor vai descer sobre a sua vida, como desceu sobre a vida de Esther. Esther, ela foi levantada para um tempo como aquele, mas por algum momento ela se distraiu. Mas aí o Mardoqueu falou para ela que ela tinha que se posicionar. E ela levantou todo o povo judeu para jejuar 3 dias. Ou seja, ela não esqueceu dos princípios dela. Ela não esqueceu que ela tinha que depender de Deus, que ela tinha que perseverar e ter essa fé, crer no Deus Todo-Poderoso. Mesmo ela estando no palácio, ela poderia ter usado os recursos que estava nas mãos dela para levantar uma cavalaria. Mas não, ela decidiu ser dependente de Deus. E aí o Pai desceu o cetro de justiça e o povo recebeu a bênção.
Não é diferente com você. Se você for dependente de Deus, for perseverante, Deus vai gerar super fé em você. E a sua bênção vai chegar. E aí o favor, o cetro de justiça, ele vai baixar o cetro de justiça, o favor de Deus vai chegar na sua casa, a cura vai chegar, a cura pro seu físico, a cura pro seu emocional, a restauração financeira, a restauração da sua família, a restauração espiritual. Mas você precisa perseverar. O Pai, ele quer que nós dependemos dele. Ele quer que nós fazemos a nossa parte para que ele faça a dele. Ou seja, como que ele vai fazer a dele se você não está plantando semente na presença dele? Se você não está semeando na presença dele? Como? Como que ele vai te dar a sua vitória? Sendo que o Pai, ele nos chama para ser rei, sacerdote, pra gente anular e cancelar decretos de morte, pra gente trazer à existência os decretos de vida. E foi onde Jesus falou, né, o que queres que eu faça? E aí eles falaram, né, que os nossos olhos se abram. Ou seja, aqueles homens, eles continuaram dependendo de Deus, continuaram perseverantes na oração mediante as circunstâncias. E o Pai gerou a super fé. O Pai honrou a fé daqueles homens e o favor de Deus foi sobre eles e eles acessaram a cura que eles estavam precisando. E Jesus sentiu compaixão. E é isso que vai acontecer. Quando nós somos dependentes de Deus, nós perseveramos, o Pai vai ter compaixão, o Pai vai baixar o cetro de justiça, o Pai vai derramar o favor dele sobre as nossas vidas. E aí tocou nos olhos deles e no mesmo instante os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Olha que maravilha, além de receberem um milagre, eles passaram a seguir Jesus. Ou seja, não tem como você pisar no santo do santo e permanecer da mesma forma. Então aqueles homens continuou caminhando com Jesus Cristo. Outra hora ele só ouvia falar de Jesus, mas ao ver ali Jesus operando um milagre na vida deles, por eles ter sido dependente, perseverante, eles seguiram Jesus, ou seja, eles continuou naquela fé, naquela mesma dependência, naquela mesma perseverança. E o Pai foi aumentando gradativamente a super fé. E além disso, não foi só uma cura de uma cegueira física, mas foi uma cura também de uma cegueira espiritual. Porque Jesus, ele caminhava com a unção que despedaçava o jugo. Então todo o jugo era quebrado. Então, além de quebrar enfermidades físicas, era quebrado enfermidades espirituais. Então, aqueles homens, eles foram restaurados no DNA deles. O Pai restaurou o DNA espiritual na vida deles, retirando o DNA da natureza caída, da genética caída. E restaurou aqueles homens eles receberam a bênção completa. Ou seja, o que o Espírito Santo está querendo falar para você hoje: filho, filha, seja dependente de mim. Não se sinta autossuficiente. O problema do mal, de você ouvir o mal, é você achar que você é autossuficiente, que você tem que correr atrás das coisas e conquistar as coisas pela força do seu braço. Mas esse é o ditado do sistema. O Pai, ele quer que você seja dependente dele. Então, que você fique com essa lição de casa hoje. Para você depender do Pai, você nunca sair desse lugar de dependência, você perseverar para que o Pai gere em você a super fé. Porque se tá tendo circunstâncias, é porque o Pai tá permitindo. E se o mal tá se levantando porque você decidiu se posicionar, é porque Deus ele está se agradando e porque a sua vitória está chegando. Então não dê audiência para a multidão, não dê audiência para os dardos inflamados. Persevere na oração, seja dependente de Deus, porque nós fomos feitos para sermos dependentes do Pai. O Pai, ele quer nos governar, ele quer nos ensinar a não andarmos por emoções, a não sermos pessoas almáticas. O Pai, ele quer nos ensinar o governo. Então, por isso que ele quer que nós dependemos dele. Porque antes dele te dar a tua bênção, ele vai tirar primeiro do seu coração. Ele vai tirar, ou seja, ele vai te ensinar que aquilo que você quer, que o que ele quer te dar, não tem que ter seu coração, não tem que te governar. Para que você venha receber a bênção e a bênção com proteção divina. Aí você vai entender que quem tem que governar o seu coração é Deus. Então, fique com essa lição de casa. Que você volte sempre para os braços do Pai, que você seja dependente, não saia deste lugar de oração, continue orando, porque se o mal está se levantando é porque a vitória está chegando,
O mal, ele vai se levantar mesmo, mas ele levanta para cair. E se você se levantou, é porque Deus está gerando autoridade e o mal está furioso pela autoridade que ele está gerando dentro de você. Então se levante, lance decretos no mundo espiritual, porque você é rei e sacerdote. O rei, ele lança decreto positivo, profetiza decretos positivos e elimina decretos de morte. Então, elimine os decretos de morte da sua família. Elimine, fale assim, na autoridade, em nome de Jesus, eu anulo, cancelo esse decreto de morte sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida física, sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida espiritual. É você lutar dessa forma no espírito. O Pai quer que você se posicione, que você persevere na oração, que é onde ele vai te enchendo de autoridade, de perseverança, vai aumentando a sua fé, e ele vai te dar a sua vitória, ou seja, o favor dele vai ser sobre a sua vida. Mas primeiro, antes dele te dar a bênção que você quer, ele primeiro vai te ensinar. Ou seja, que aquilo não tem o seu coração. Antes de Deus nos dar o que ele quer nos dar, o presente que ele quer nos dar, a bênção que você está procurando, ele primeiro vai tirar do seu coração, para que você ame ao Pai verdadeiramente. Porque o Pai é suficiente. Você vai entender que o Pai é suficiente. Porque o seu reino não é deste mundo. O seu reino é espiritual, é o reino dos céus. Você foi feito para glorificar a Deus, não para glorificar o mundo. Ou seja, não glorifique o mal, dando audiência para os dardos inflamados, para desmotivar a sua fé, para deixar você sem fé e para você não depender de Deus, não perseverar na oração. Então, que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração. Hoje nós encerramos, né, o devocional, vamos dar continuidade na semana que vem. Segunda, terça, quarta, nós estamos fazendo devocional e oração, 6 horas da tarde. Se você é novo aqui, fica à vontade para continuar participando. E está tendo oração 3 horas da madrugada, 3 horas da tarde, 18 horas da tarde, onde o Espírito Santo tem me direcionado a orar por cura física, cura emocional, para orar pela vida financeira e espiritual, porque quem muito foi liberto e curado, o Pai também quer derramar isso na vida de vocês. Então é isso. Que o Espírito Santo de Deus está mandando falar a cada coração. Então aí vocês ficam à vontade. Se vocês quiserem também compartilhar com alguém que está